Olá pessoal, eu sou o Wesley. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre aqueles livrinhos que eu sei que tem muito leitor que adora, que é aquele livro que a gente pega, lê voando e aí partir para a próxima leitura. Obviamente, a gente aproveitando esses livrinhos, claro, são todos livros de leituras bem rápidas. Não vou dizer que é um livro para você ler em um dia, porque eu sei que nem todo mundo consegue ler com um ritmo muito acelerado, mas são aqueles livrinhos que vocês não vão ver nem a hora passar. Isso eu garanto para vocês. Antes de tudo, eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário, um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos para que o Vagando Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro vocês também de ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal. Então vamos lá falar sobre todos esses livrinhos com vocês, também duas HQs. Então é isso, partir pro vídeo. A primeira indicação é a minha primeira leitura do ano de 2022 e que eu infelizmente não falei tanto sobre ele aqui no canal. Ele foi um favorito do ano, apesar de hoje eu posso falar facilmente que se eu fosse reler esse livro agora, nesse momento, ele seria quase que uma total descoberta novamente. Claro que eu ainda aproveitaria a leitura, me lembraria ainda de alguns detalhes, mas ele não ficou tão preso assim na minha mente. Eu estou falando de Gente Ansiosa, do Fredrik Backman. É um livrinho que tem ali pouco menos de 400 páginas, então ele já não entra bem naquela categoria de livros curtinhos para você ler em poucas horas, mas ainda assim é uma leitura que vai passar voando. A gente tem, para quem já conhece, o caso de um assaltante que meio que fracassa durante o assalto e vira uma situação de reféns. Só que o assaltante, na verdade, não quer bem assaltar e a gente vai entender o que é o acontecimento todo que levou a esse assaltante e, posteriormente, quase que um sequestrador a fazer o que fez. É uma situação muito interessante e você tem um elenco de personagens incríveis e engraçados e a gente vai vendo a dinâmica entre todos esses personagens enquanto eles estão presos sob domínio desse assaltante de banco. E é uma dinâmica bem interessante que eu recomendo muito que vocês leiam, vocês não vão conseguir parar. O livro até tem um início um pouquinho lento, mas muito mais para ambientar a gente na narrativa, mas depois ele passa voando de verdade. Então fica aí a primeira dica, Gente Ansiosa, do Fredrik Backman. O próximo livro é Depois, do Stephen King, que esse sim é um livro curtinho. É até raro o Stephen King escrever um livro tão curtinho assim. Eu acho que ele não chega a ter... Ele deve ter um pouquinho mais de 200 páginas, se eu não estou enganado. Mas enfim, a gente tem um caso aqui em que o personagem principal ele consegue ver espíritos, mortos, algumas situações assim, com uma periodicidade não bem definida, não simplesmente está passando, vivendo a vida dele, de repente ele vê lá um espírito no meio do caminho dele e é isso. Nunca aconteceu nada demais, mas de certa forma é meio que um segredo. A mãe dele inclusive pede para que ele mantenha esse segredo bem guardado e são poucas as pessoas que sabem. Até que chega um dia que a namorada da mãe dele, que é detetive policial, chega até ele falando que precisa da ajuda dele. E aí ele vai encontrar um negócio muito maior do que ele esperava. E é um livro que eu achei bem interessante, é um livro divertido. A gente tem essa questão do personagem principal conseguir ver e falar com os mortos em algumas situações, só que aí as habilidades dele vão ser postas à prova e ele vai descobrir algo muito maior e totalmente longe do domínio dele. O Stephen King ainda tem aquela questão de um final que agrada a uns, não agrada a outros, mas ainda assim é uma experiência que vale demais e acho que como qualquer livro do Stephen King, prende do início ao fim. O próximo livro é um livro infantil e o melhor de tudo, livro nacional, é um livro divertidíssimo de magia e fantasia. E eu estou falando de O Serviço de Entregas Monstruosas, do Gianotsu. E o que é que eu posso falar desse livro aqui? A gente tem o caso em que o protagonista, que é o Gustavo, eu acho, ele encontra o último ovo de dragão da Patagônia, que é basicamente desse mundo mágico, ele é um ovo, uma espécie bem rara, eu acho. Se eu não me engano, se não me falha a memória, os dragões meio que quase estão desaparecendo desse mundo mágico. E aí ele encontra esse ovo de dragão, eventualmente o ovo vai chocar, e aí ele vai se ver no meio de uma conspiração,
organização do mal, sendo perseguido, aquele negócio mas com um clima bem de história infantil. Então a gente vê aqueles vilões bem caricatos, a gente vê personagens bem caricatos e a gente vê um Brasil retratado de uma forma muito criativa. O personagem principal ele vive em Minas Gerais. E aí você vê detalhes de Minas Gerais sendo trazidas aqui para o livro, transportadas para o livro, só que dentro de uma realidade mágica e fantástica. E é uma experiência que vale demais para leitores de qualquer idade. Eu sei que leitores, crianças vão adorar esse livro aqui. É cheio de ilustrações, é uma leitura que passa voando, mas jovens e adultos também vão adorar, porque a escrita do Jean Ottsu é de fato algo que se destaca bastante nessa narrativa. E eu gostaria sim de ver mais livros nesse mesmo universo. E eu espero que o autor esteja assim pensando, porque vale demais. O próximo é outro livro que eu já falei aqui no canal. Vocês já estão cansados de talvez ter ouvido falar esse livro aqui, mas é válido falar que esse é um livro que passa sim voando. E eu estou falando de Coraline, do Neil Gaiman. E, gente, dispensa qualquer apresentação, Coraline. Ele entra facilmente nessa questão de uma leitura que passa voando, mas e muito por conta da habilidade narrativa do Neil Gaiman nessa história aqui. E a gente vê uma personagem tão bem construída como é a Coraline e vendo as coisas pelas quais a personagem passa ao longo do livro e coloca isso o elenco de demais personagens, as mães e os pais da Coraline, esse mundo misterioso que pode oferecer risco se a Coraline não tomar total cuidado nesse outro mundo. E é isso, é uma aventura divertida, é uma aventura de descobertas, a Coraline entendendo a importância da família dela, a importância da vida que ela tem e todas as demais mensagens, claro. E eu sei que algumas pessoas têm até uma questãozinha com Coraline, será que esse livro vai me assustar, será que não vai? Mas eu garanto a vocês que vale sim. Tem aqueles momentos de um pouquinho de suspense, que deixam o leitor um pouquinho apreensivo, mas não acho que é um livro para assustar. O clima do livro ele tem sim esse clima bem mais sombrio, só que a narrativa em si ela não entra tanto para esse rumo. Então, por isso, leiam Coraline. Em seguida, um livro muito emocionante, um dos livros mais emocionantes lançados aqui, eu acho que foi no ano passado pela editora Intrínseca, deixa eu ver aqui. Na verdade, foi no ano de 2020. E esse livro é Cartas para Martin, da Nick Stone. Nós temos o caso aqui em que o protagonista ele estuda em uma escola de elite. O protagonista que está aqui, que é o Justice. Ele estuda em uma escola de elite, uma escola para pessoas mais ricas. E ele acreditava piamente que isso, de certa forma, tiraria um pouco do preconceito que as pessoas têm por conta da cor da pele dele. Só que aí ele passa por uma situação traumática na vida e ele vê que nada, essa ascensão social, essa busca por ascensão social, tiraria da sociedade em que ele está inserido essa questão justamente com a cor da pele dele. Aí ele passa por essa situação traumática que eu já falei, e aí com isso ele passa a escrever cartas para Martin Luther King, que é uma figura histórica muito importante na luta pelos direitos raciais lá nos Estados Unidos. Nós temos esse personagem escrevendo isso e passando por diversas situações na sua vida. E esse é um livro emocionante e tem uma situação traumática específica aqui no livro. E eu lembro que quando eu li eu não acreditei no que estava acontecendo, principalmente no ponto em que essa coisa acontece aqui no livro. Então é um livro que ele dá um soco no estômago da gente muito rápido e muito cedo. E a gente vai vendo a consequência dessa coisa que acontece aqui ao longo do livro, que passa voando. É aquele livro que você tem vontade de ler, mas ao mesmo tempo que está com o coração na mão por conta das coisas pelas quais o protagonista tem que passar. Então vão atrás se vocês ainda não conheciam Cartas para Martin, que é de fato, em relação à temática, é um dos grandes lançamentos dos últimos tempos aqui no Brasil. O próximo é um dos meus queridinhos de ficção científica. Eu acho que eu já falei desse livro aqui uma vez aqui no canal, então quis aproveitar para trazer novamente. Ele entra naquela categoria de livros que são um pouquinho mais longos, então ele tem na casa ali quase 400 páginas, só que gente, esse é aquele livro que você vai querer descobrir o que vai acontecer aqui das primeiras páginas. Guerra do Velho conquista você facilmente ali nos primeiros parágrafos e esse livro, Will John Scalzi é o cara. Eu não sei porque ainda não consegui pegar os próximos livros que a Aleph lançou aqui no Brasil,
porque de fato é aquele livro que é uma identificação imediata se você é fã de ficção científica. Nós temos aqui o caso em que pessoas idosas passam meio que por um teste para entrar no exército. Pessoas idosas que moram na Terra vão entrar no exército de meio que colonização de outros planetas. Esses idosos vão passar por um processo que vai torná-los mais aptos à função de fazer parte do exército. Então vocês vão entender o que é que vai acontecer nesse livro aqui. Então aqui em Guerra do Velho a gente tem basicamente tudo o que eu gosto em uma ficção científica em relação à história que se passa no espaço. Então a gente tem exploração espacial, a gente tem a apresentação de diversas raças, só que de uma forma um pouco diferente. A forma com que a gente vê as coisas aqui no livro é muito mais centrada na visão da humanidade em relação às demais raças. Então a gente tem essa questão de colonização, de destruição, de extermínio de outras raças. E a gente vai vendo como é que as coisas vão acontecendo aqui nesse livro. E é um livro divertidíssimo, muito bem humorado, com boas reviravoltas, que vale demais a pena. Então se você ainda não conhecia a Guerra do Velho, dê uma chance, porque eu tenho certeza que você vai adorar a dinâmica desse livro. Porque o John Scows, ele é um queridinho dos fãs de ficção científica lá fora. E já tem alguns livros lançados aqui no Brasil e todos bem aclamados. E para encerrar, vou trazer as duas HQs que eu prometi lá no início do vídeo. A primeira delas é Nimona, da Noelle Stevenson, publicada aqui pela editora Intrínseca. E é uma HQ divertidíssima. O traço da Noelle Stevenson é muito lindo e bem característico, mas o que vale muito aqui em Nimona é a história, é a protagonista, é o elenco de personagens. A Nimona, que é essa personagem principal, ela é meio que uma anti-heroína, e o grande sonho dela é ser comparsa do Ballister Coração Negro, que é o grande vilão desse universo, só que ela descobre que esse vilão é um vilão que segue regras. Aí ela não fica entendendo bem por que esse cara segue regras. E aí você vai vendo uma sociedade em que a parte ali da galera dos mocinhos é uma galera que controla um pouco demais as coisas, e você fica um pouquinho com a pulga atrás da orelha com essa galera aí. Você pensa que o grande herói desse mundo é realmente um grande herói? Você pensa que a organização que controla tudo, controla a mídia, controla as informações que passam à população, é realmente uma instituição boazinha? Então a gente vai ver esse conflito tudo, claro, num universo fantástico, então tem toda essa questão também da fantasia, e vale demais, é divertido, dê uma chance à Nimona. Como eu já falei, o traço da Noelle Stevenson é demais, a gente tem uma protagonista extremamente carismática e divertida, e uma narrativa que vale, claro, você acompanhar do início ao fim, e eu sei que você, quando começar isso aqui, não vai querer parar, porque eu sei que foi mais ou menos isso comigo. Então dê uma chance à Nimona, porque já falei, falo de novo, vale demais a pena. E para encerrar, um quadrinho que eu acho que eu não falei aqui no canal, mas vale sempre, claro, apresentar novamente boas obras e obras divertidas aqui para vocês. E esse quadrinho aqui é Beasts of Burden, Rituais Animais, com o roteiro do Evan Dorkin e a arte da Jill Thompson. E já adianto para vocês, a arte da Jill Thompson aqui nesse quadrinho é fantástico, é uma arte em aquarela. Então você, a cada página que vira desse quadrinho aqui é uma obra de arte atrás da outra, uma arte lindíssima. Mas aqui você tem uma história protagonizada por animais de estimação. O Evan Dorkin e a Jill Thompson, eles nos apresentam aqui um mundo em que existem sapos demoníacos, cães zumbis, magia negra e toda essa questão que ameaça, de certa forma, a vida no mundo. Só que os humanos estão basicamente totalmente alheios a essas ameaças. Então cabe a esse grupo de animaizinhos de uma vizinhança controlar os casos sobrenaturais que acontecem. E aí nós temos um cão mais sábio que é meio que o líder desses animais, e você vê esses animais se reunindo e lidando com as coisas macabras que acontecem aqui. É um quadrinho que diverte demais por essa questão, porque a gente tem todo esse clima de horror, mistério e aventura, claro, porque os animaizinhos eles vão de um lugar a outro atrás de resolver os problemas. E é um quadrinho que não tem como falar outra coisa que não seja divertido e que impressiona pela forma com que é narrada. E fala sério, gente, tem como a gente não se sentir encantado por uma história que é protagonizada por animaizinhos? Então é isso, Beasts of Burden
é um quadrinho que vai passar voando e vai divertir você na mesma medida. E é com essas indicações que eu encerro o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessas indicações que são de livros para vocês lerem mais rapidinho. Não vou colocar nem na thumb, nem no título aquele livro para ler em um dia, mas eu garanto para vocês que vocês não vão conseguir parar a leitura desses aqui enquanto não terminarem. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado das indicações. Lembra vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário, um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos, que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.